Opinião internacional, eleições nos Estados Unidos. Uma onda vermelha, a cor do Partido Republicano, varreu os Estados Unidos. Donald Trump foi eleito para governar a maior democracia do planeta. Aqui conosco, o embaixador José Vicente de Sá Pimentel, para entender os últimos fatos. Embaixador, bom tê-lo conosco aqui mais uma vez. Como explicar a vitória de Trump e a derrota de Kamala Harris? Essa dúvida será esclarecida pouco a pouco. Já há vários colunistas que estão fazendo comentários a respeito do que aconteceu. Naturalmente, né, isso acontece sempre que você perde, sobretudo, você tenta compreender o que aconteceu e responder. Mas o que aconteceu foi uma vitória acachapante, foi o termo certo que você usou, dos republicanos. A última vez que eu vi, eram 312 candidatos ou delegados republicanos no colégio eleitoral, quando bastam 270, né, para alguém ser eleito, porque o colégio é feito por 538 delegados. No total, metade disso, mais um, seria 270, e o Trump está com 312, estava pelo menos da última vez que eu vi. Além disso, ele já conseguiu a maioria dos votos no Senado e está muito perto de garantir também a maioria na House, né, na Câmara Federal deles, Câmara de Deputados. Então, é uma imensa vantagem, sendo que ele ainda tem 4 anos para nomear os ministros, né, que por acaso saírem da Suprema Corte. Então, ele teria absolutamente controle de todos os poderes, né, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E existe, né, sempre aquelas previsões ou aquelas orientações do chamado Projeto 2025, aquele estudo, né, imenso, quase 900 páginas da Heritage Foundation, uma fundação de direita, ultimamente de extrema direita, em que vários ex-colaboradores do Trump, no primeiro mandato, escreveram assim, uma espécie de receita de bolo de como se deve reformular completamente o governo, né? Os governos federal e estaduais. Então é isso, quer dizer, a primeira parte é você conseguir a maioria, como ele já conseguiu, em Washington, e agora é fazer o processo inverso, né? Nomeando juízes, mesmo em municípios, tendo controle absoluto sobre o processo democrático em sua totalidade. Agora, ao longo do tempo, sempre que se eram feitos alertas sobre tendências mais ditatoriais nos Estados Unidos, sempre se falava do sistema de pesos e contrapesos da democracia americana que resguardavam institucionalmente o país. E eu me pergunto assim, hoje, quando se fala de receios de alguma, vamos dizer assim, algum perfil autoritário, alguma tentação autoritária do Trump, como é que fica esse sistema de pesos e contrapesos quando você tem todas essas instituições à disposição dele? Bom, é verdade, né? Os checks and balances, eles funcionam, têm funcionado sempre. Uma coisa limita a outra. Mas quer ver só um exemplo de como é o estilo do Trump? Ele está querendo, desde já, ter conversas, né, com líderes estrangeiros, fazer, inclusive, viagens, receber dignitários de outros países. Já falou com o Netanyahu, que se desmanchou em afetos profundos, né, numa longa, e foi a primeira, aliás, ligação internacional recebida pelo Trump. Mas existe uma lei que foi justamente sancionada no último mandato do Trump, ou seja, assinada por ele, que estabelece que as informações sobre o governo
informações sobre determinadas ações empreendidas por setores do governo, elas só podem ser transmitidas, devem ser transmitidas, né, à equipe de transição do novo eleito, mas somente depois de assinado um acordo ético entre o presidente que sai e o presidente que entra. Esse acordo, né, entre o Biden e o Trump absolutamente não está assinado, não há nem sequer eles começaram a discutir quais seriam os termos disso aí, porque é uma lei, inclusive, nova, como eu disse, sancionada pelo próprio Trump, mas ele não está querendo saber. Ele já está querendo receber toda a papelada, já está querendo colocar as equipes dele para... e rapidamente ele dirá que se o Biden não passar, que isso é um mal da burocracia, que em Washington nada acontece com rapidez, nada acontece de maneira certa, e as pessoas compram isso, né? Então, uma coisa é você ter um método para justamente impedir que exageros sejam cometidos e até irregularidades sejam cometidas, mas quando você tem uma pessoa que não se importa absolutamente de estar fazendo a coisa certa, ou está fazendo a coisa como deve ser feita, aí fica tudo. E essa pessoa consegue essa maioria eleitoral extraordinária, né? Quem é que vai dizer para ele parar? Veja só, ele quer, como a gente dizia, né, ele quer lotar todas as agências governamentais com o seu pessoal. Então, isso vale para todo o FBI, isso vale para, enfim, toda a comunidade de inteligência, né? E aí vai, ele quer, os generais que o acompanham, na Casa Branca, inclusive, os assessores, devem ser, ele já disse isso, né, já devem ter uma lealdade para com ele, como os generais de Hitler tinham para com Hitler. O antigo chefe da Casa Militar do Trump foi a público, né, no mês passado, dizer que a experiência dele tinha sido terrível, porque o Trump tinha claramente tendências fascistas. Veja só, nós estamos então, né, diante de um tema que vai ocupar melhores cabeças e vai tentar obter as maiores informações e as maiores explicações, porque nós estamos diante de uma grande crise da democracia. Inegavelmente, a vitória de Trump, obviamente, ela reflete a vontade de uma grande maioria, de uma maioria significativa, vamos dizer assim, do eleitorado americano. Falando de agendas e de discurso de campanha, os democratas, a agenda e o discurso de campanha dos democratas não atingem o coração do eleitor americano mais? Ou tivemos assim fatores como a questão econômica que se sobrepuseram sobre tudo mais? Qual é a sua avaliação disso? Realmente, as interrogações são imensas, né? Eu não me sinto capaz de explicar o que aconteceu, embora você tenha indicações, né, de que mais uma mulher não foi aceita como presidente, mais uma vez, né? Essa insistência em ter uma candidata em vez de um candidato. O Partido Democrata foi um erro político. Se foi um erro político, não terá sido um erro civilizacional, né? Porque, afinal de contas, estaria na hora perfeita para uma mulher ocupar um cargo desse. Nós já tivemos no Brasil, os Estados Unidos podem ter perfeitamente uma mulher e não vai criar um problema nesse sentido, né? Pode ser, inclusive, um grande avanço, acredito até que seria. Mas veja você que há uma coisa entranhada, né? Agora, e há também a questão da percepção, né? Porque os americanos, embora todos os números econômicos sejam favoráveis e digam que, na verdade, a economia dos Estados Unidos vai muito bem, um PIB 2,7% de crescimento, juros de 5%, inflação de 2,4%, desemprego na ordem de 4,1%. Quer dizer, são estatísticas
muito boas, mas as pessoas se queixam, porque houve, de fato, inflação depois da pandemia, e os preços, embora eles tivessem estacionado, né, e hoje a inflação é apenas de 4%, mas eles se congelaram numa faixa bastante alta, e os salários não subiram na mesma proporção. Então, existe um mal-estar, existe um fenômeno de imigração que, francamente, eu acho fantástico, né? Porque as comunidades que já imigraram e têm as suas situações regularizadas estão se demonstrando contrárias, né? Contrárias à imigração nos moldes que ela está sendo denunciada pelo Trump. Dizem que muita gente ruim está vindo e eles não querem ser confundidos com essas pessoas ruins que estão entrando. O que é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, como é aquele negócio... enfim, é uma espécie de um egoísmo. Agora, o que teria, muito provavelmente, determinado a vitória, uma possível vitória da Câmara, seria a reação das mulheres a essa candidatura, né? Quer dizer, a questão do aborto, quer dizer, a liberdade das mulheres, a liberdade reprodutiva das mulheres, seria um dos pilares da campanha da Câmara, e ela, sendo mulher, ela teria condição de fazer, né, o que ela estava prometendo, que é assinar leis garantindo esses direitos. Então, as mulheres teriam que comparecer às eleições em grande número e votar a favor da única mulher que estava concorrendo. Isso não aconteceu. Então, enquanto que os latinos votaram por Trump, enquanto que outros continuaram, os negros começaram a votar, seguindo uma tendência dos últimos tempos em Trump. Então, ele não sei, ele com o jeito, né, histriônico, com a sua capacidade midiática, ele conquistou não só o eleitorado, mas ele conquistou todo o aparato republicano, que não é brincadeira, é um partido conservador mesmo, é um partido de tradições, com inúmeros grandes homens que fizeram parte do partido, a começar de Lincoln. Então, nós chegamos num ponto em que você não sabe exatamente onde é que nós estamos pisando. E há uma série de armadilhas possíveis aí à frente. Machado, e agora, inevitavelmente, nós temos que falar da exportação desse modelo político dos Estados Unidos, e a gente tem que falar, obviamente, também, inevitavelmente, da influência sobre o Brasil. A direita no Brasil, os conservadores no Brasil se animaram, obviamente, com a vitória de Trump. E até que ponto o senhor vê, né, dentro da agenda do presidente, do futuro, né, presidente Trump, quando ele assumir, voltar à Casa Branca, a disposição para interferir em assuntos políticos no Brasil, como, por exemplo, foi pleiteado, já divulgado, que se espera que ele, de alguma forma, interfira na questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê a disposição histórica dos Estados Unidos, se é que se pode falar nisso, porque a gente está vivendo, como o senhor mesmo falou, um terreno que a gente não é muito conhecido. Como é que o senhor avalia esse ponto? Pois é. Há uma questão aí que é a seguinte, né? Nós temos uma relação já consolidada com os Estados Unidos. Nós temos uma diplomacia também que sabe lidar com esses temas, com essas oscilações que acontecem em outros países. E nós sabemos que nós estamos numa região do mundo em que não há propriamente uma incidência maior, né, das crises, dos problemas que afetam diretamente, têm afetado ao longo dos séculos a comunidade internacional. Então, a América do Sul é uma espécie de um refúgio, ela não tem um interesse estratégico muito forte, né? E o Trump é o camarada que vai querer
consertar os grandes problemas. Ele já começa, antes de sentar na Casa Branca, a querer resolver o problema da Ucrânia. E eu não sei muito bem como é que ele vai resolver esse problema da Ucrânia, porque o problema não é tanto a Ucrânia em si, né? Se a Ucrânia, se ele convencer, por exemplo, o Zelensky a dizer, olha, eu assino aqui embaixo e vou conceder a Crimeia à Rússia. A Rússia pode ficar com a Crimeia, pode ficar com... Bom, enfim, acho difícil que ele consiga isso. Então, enquanto o Zelensky puder, ele vai, na verdade, aguentar essa pressão, né? E esperar que, de alguma maneira, a Europa possa dizer alguma coisa ao Trump e recomendar um pouco mais de prudência, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de vagar ao tomar decisões, né? E porque ficar, num momento desse, inteiramente a favor da Rússia, significa dar à Rússia a possibilidade de utilizar a Ucrânia como um trampolim para pegar outras áreas da Europa. Então, esse tipo de receio, por menos provável que seja, sempre existe, né? E haverá sempre estrategistas europeus muito interessados em não deixar que uma ideia dessa prospere. Embaixador, nós não podemos ignorar um peso pesado das relações internacionais atuais, uma superpotência econômica e militar, que é a China. Como será o relacionamento Estados Unidos e China? E ele pretende taxar isso ele já vem falando há muito tempo, já fez, né, no primeiro mandato, taxar os produtos de importação chineses. Aliás, você sabe qual é a balança comercial da China hoje? Ela está com um superávit de $1 trilhão. As exportações da China no ano passado foram de 3,8 trilhões, superou os Estados Unidos. É um negócio assim assustador. E o Trump quer sobretaxar essas importações. Bom, ele vai estar sobretaxando, ele está falando em 100%, 160%. Tudo bem, ele vai causar o quê? Um encarecimento. Nós não estamos falando de 2 bilhões de importações, nós estamos falando da ordem de trilhões. Então, a quantidade de artigos chineses que entram nos Estados Unidos é uma barbaridade, porque os Estados Unidos são o principal importador de produtos chineses. Bom, vai daí que a tendência é que aumente a inflação, né? Os produtos passam a ser mais caros, porque você coloca 100% de taxa em cima deles, é natural que haja inflação. E aí foram logo perguntar ao presidente do Banco Central americano, né, o Jerome Powell, do Federal Reserve, se ele pensava, por acaso, em continuar. Ele falou, ele pensava em se retirar do Fed, né? E a resposta dele foi uma palavra só: não. Até 2026. E ele fica, a doutrina do Powell é exatamente a mesma que nós temos aqui, né? Então, vai aumentar taxas de juros, você vai ter tudo isso. Fala-se também que isso, em última análise, poderia favorecer o Brasil, né? As exportações do Brasil. Já que os americanos compram menos, né? Aí a China poderia comprar mais do Brasil. É uma hipótese que eu não sei se isso vai acontecer assim de uma maneira tão clara, mas, enfim, é o que vamos pagar para ver, né? E o Trump disse também que ele vai perfurar onde for possível para encontrar óleo e gás. É uma verdadeira obsessão dele. Com isso, os esforços todos que estão sendo feitos pelo Brasil, né, nessa questão de meio ambiente, vão sofrer um abalo muito forte. Tudo isso nós já sabemos e nós podemos, mais ou menos, nas mesas de negociação, encontrar meios e modos de
atuar de maneira a não entrar em conflito com os americanos, porque eles não estarão entrando em conflito especialmente conosco, né? Estarão envolvidos com o resto do mundo nessa hora. Porque neste momento nós temos uma reunião do G20, a semana que vem, o Biden inclusive vai estar aqui, dia 18, né? E para referendar certas decisões que foram sendo costuradas ao longo do ano, né, pela presidência brasileira do G20, como, por exemplo, o imposto que os ricos terão que pagar, né, 2% em cima das 3.000 maiores fortunas do mundo. Isso daria um dinheirão imenso para justamente financiar os projetos em matéria de conservação ambiental e de proteção enfim, a proteção da Terra, né? A proteção do futuro da vida do homem no planeta. Agora, os negociadores americanos que vierem na semana que vem ao Brasil, eles terão muita credibilidade? Eles honrarão os compromissos que eles vêm assumindo de uma forma ou de outra ao longo deste ano de negociações, ou não? Qual é a credibilidade para eles adiante? Porque o Trump pode perfeitamente, numa canetada, colocar tudo isso para baixo no primeiro dia de trabalho dele, né? Primeiro dia dele na Casa Branca. Dia 21 de janeiro ele já pode assinar essa coisa toda e sair, né, desses compromissos todinhos, como os Estados Unidos saíram, por exemplo, do Acordo de Paris. Mas, então, eu não acho que nós vamos sofrer uma imposição direta de sanções, não vamos sair levando grandes pitos, nem vamos ficar assistindo uma interferência, uma insistência do Trump para que Bolsonaro se safe da questão eleitoral dele. Eu acho que não tem isso, não. O Elon Musk pode perfeitamente querer, né? Tem essa briguinha lá dele com o ministro Alexandre de Moraes, ele pode querer até, de alguma maneira, punir, eu não sei, acho estranho, mas não é impossível. Agora, você sabe, inclusive, que o Elon Musk, uma das coisas que se diz que o Trump também vai interferir muito, porque está lá no projeto 2025, é diminuir a capacidade da imprensa para ficar dando notícias, etc. Enfim, interferência, censura na imprensa, né? Isso é um dos pontos que está lá. E aí é curioso, né? Porque o tweet, houve um tweet do Stephen King, não sei se você conhece Stephen Sim. King, ele é o autor de vários livros de terror, né? Um grande autor, um grande escritor americano. Ele viu essa movimentação, né, aliás, um pouco até estranha, do Elon Musk em torno do Trump, estava lá, né, no que teria sido o telefonema do Trump para o Zelensky, estava lá na sala, em Mar-a-Lago, né, enfim, e tão agitado que o Stephen King disse que ele estava se candidatando à primeira-dama dos Estados Unidos. A reação do Elon Musk foi fulminante. Ele acabou com a assinatura, não sei bem como é que chama isso, do Stephen King no Twitter. Ele botou ele para fora do Twitter, quer dizer, censurou direto. Não gostou de ser chamado de primeira-dama e censurou o camarada. Quer dizer, mas vamos aí por um caminho complicado de prever, mas não acredito que no Brasil ele vai querer interferir. Ele não tem benefícios diretos com isso daí. E vai depender muito da nossa própria habilidade em contornar os obstáculos que vão surgir, quase que inevitavelmente. Porque vai haver, enfim, declarações de afeto, vai haver algum tipo de chamego com o Milei, por exemplo. Imagino que isso aí, o Milei vai ser chamado, vai fazer coisa, enquanto que o Lula não vai, não sei. O gosto é gosto, né? Se ele prefere o Milei, por que não? Muito bem. Embaixador José Vicente Sá Pimentel, muito obrigado aí pelas suas opiniões, seus esclarecimentos.
E desde já nós vamos nos pautando aqui pelos próximos capítulos dessa nova etapa da política mundial com a eleição de Donald Trump, o retorno do republicano à Casa Branca. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Luciano. Eu já peguei para ler aqui, para reler, no caso, né, um livro da Barbara Tuchman chamado The March of Folly, A Marcha da Loucura, que ela vê, assim, ela analisa vários momentos da história do mundo em que as decisões erradas foram tomadas e as consequências foram danosas para quem tinha tomado aquelas decisões, né? A começar com o cerco com a Guerra de Troia, né? É um livro muito interessante. Esse foi mais uma Opinião Internacional. Muito obrigado pela sua audiência.